Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, sexta-feira, vamos fazer aqui o encerramento da nossa semana. Uma semana com bastante volatilidade, onde o mercado mexeu-se bastante, onde tivemos aqui uma boa semana, eu diria assim. Muito embora os índices não nos deram muita razão essa semana, nos deram parte de razão, teimaram em não estar efetivamente na direção ou numa direção, não é? Muito embora tenhamos aqui uma semana com alguma lateralidade. Então quero partilhar com você aquilo que eu fiz essa semana, como correu a semana, partilhar aqui a minha experiência também em relação aos trades que foram feitos. Então vamos começar aqui como sempre, como você já sabe, começamos sempre pelo SP500. Essa semana tivemos aqui uma live na segunda-feira, onde fizemos toda a previsão. Na quarta-feira voltamos a falar sobre o mercado e hoje estamos aqui novamente para falar sobre o mercado. Efetivamente, como nós havíamos falado aqui na quarta-feira, eu falei com você sobre esta entrada aqui, onde teria ajustado os meus stops aqui, para que se o mercado voltasse por aqui, não é? Efetivamente, perdão, para que nós pudéssemos sair aqui do mercado no nosso break-even. E que eu gostaria de buscar uma posição aqui embaixo, justamente nos 3.000 pontos, mais ou menos, ou próximo dos 3.000 pontos. E efetivamente foi o que aconteceu no dia de ontem. Ou seja, tive aquela primeira entrada estopada aqui, o break-even. E depois consegui novamente uma entrada aqui por baixo da nossa linha de suporte, que era aquilo que eu havia falado com você no vídeo de quarta-feira. Então veja bem, o que aconteceu aqui? Com o mercado efetivamente, em razão de toda essa situação do corona, não é? Do Covid-19, o aumento dos casos aí, parece que o mercado está um pouco nervoso. Eu até tinha expectativa de que ainda continuássemos hoje aqui, porque normalmente quando as quintas-feiras terminamos o dia em máximo, as sextas-feiras são dias com máximos. E eu até poderia ter tirado aqui uma rentabilidade melhor das operações que tinha aberto nos índices, mas efetivamente quis dar espaço para que o mercado trabalhasse. E o que aconteceu é que, na verdade, terminei saindo das posições com ganhos menores do que aqueles que eu esperava ter. Mas tenho que estar satisfeito com os ganhos que o mercado me deu, afinal de contas, a minha análise funcionou, ou seja, aquilo que prevíamos no início da semana, que o mercado voltasse aqui em cima e depois viesse a corrigir para fazer o nosso segundo ombro aqui, que não se concretizou, na quarta-feira falamos disso novamente, não é? Então o que acontece? As minhas entradas aqui no SP500, então, das entradas todas que fiz aqui durante a semana, tive um stop aqui, como você já sabe, eu falei disso na quarta-feira, que é possível que o mercado voltasse aqui e eu queria buscar uma entrada aqui embaixo. Então, senhores, o que aconteceu? Efetivamente, eu saí do meu stop, saí por stop, não é um stop gain, na verdade, mas aqui na média dos 200 dias. E a minha expectativa é até poderia ter fechado a posição hoje quando o mercado estava aqui em cima e ter garantido aqui um ganho de 2,40%, mas na verdade, como eu disse, preferi manter o stop aqui justamente por baixo da média dos 200 dias. E o que aconteceu é que o mercado voltou aqui e apanhou o meu stop. Sendo assim, tive aqui ganhos reduzidos na ordem dos 52 euros, aproximadamente. Da mesma forma, ou de semelhante modo, aconteceu também com o Dow Jones, ou seja, aproveitei a mesma vela do SP500 para fazer a mesma entrada, tudo conforme havíamos falado no vídeo de quarta-feira. Também tinha os stops aqui, na verdade, no Dow Jones ainda fui estopado antes do que fui estopado no SP500. Porque tinha os stops por aqui, então já fui estopado na vela anterior, nem sequer foi nesta vela agora. Ou seja, mas de qualquer das formas também foi possível aqui garantir ganhos até esta zona. Nasdaq não operei essa semana, como você sabe, já tinha falado que o Nasdaq era um índice que não tinha muito interesse em operar. Como sempre, o DAX, você sabe que é um dos meus prediletos também. Entrei no DAX já um bocadinho tarde, porque o mercado veio aqui embaixo e eu poderia ter aproveitado aqui uma entrada melhor, mas infelizmente não estava à frente do computador. Quando
o mercado esteve aqui embaixo. Então terminei entrando mais ou menos nesta zona aqui. E também fui estopado aproximadamente aqui nesta área, mais ou menos um stop gain. Mas também, como eu disse, da mesma forma em relação ao SP500, poderia até ter aproveitado um ganho superior aqui na ordem dos 3%, sendo que terminei sendo estopado por aqui na ordem dos, mais ou menos por aqui, acho que na ordem dos 93 euros aproximadamente, foi o nosso stop no DAX, ou menos ainda. Eu até acredito que foi mais para baixo um bocado. Mas enfim, fui estopado aqui nesta zona, depois já vamos ver na planilha qual foi o valor que resultou desta operação. De igual forma, FTSE 100 também poderia ter aproveitado aqui uma entrada melhor no FTSE 100, o índice do Reino Unido, porque efetivamente também foi um índice, veja que eu entrei aqui nesta zona, já entrei um bocado tarde, sendo que ele teve aqui embaixo, mas eu, como disse, não estava aqui presente para fazer a operação na hora. Ele ainda chegou a estar 1% abaixo do valor efetivamente que eu entrei. Então, mas de qualquer das formas foi uma operação boa também. E fui estopado aqui na vela anterior a esta que nós estamos agora, quando na verdade o mercado retornou aqui por baixo da média dos 200 dias, aonde eu tinha o meu stop. Então, no FTSE 100 também tivemos aqui um ganho de aproximadamente 98 euros, 99 euros aproximadamente. Esse foi o ganho que tivemos aqui nas três posições do FTSE 100. Você sabe que eu sempre divido as minhas entradas em 3. Isso aqui até uma coisa que eu quero falar agora, até a pedido aqui de um membro do canal. Como que eu faço essas entradas? Então eu vou explicar isso aqui rapidamente para você, até falei que ia falar isso na live, vou falar disso na live. Imagina você que eu faço da seguinte forma. Eu pego aqui uma ordem, certo? E divido, por exemplo, eu entro com 3 partes de 0,10 nessa posição. Ou seja, eu em vez de abrir uma ordem com 0,30, como você vê aqui, nesta ordem, em vez de eu abrir uma ordem só, com uma posição com um volume de 0,30 contratos, o que eu faço aqui? Eu faço 3 ordens com 0,10. Isso me permite ter uma flexibilidade, ou seja, quando eu quiser fechar, eu fecho uma parte de 0,10, mantenho 2. Ou fecho 2 de 0,10, mantenho uma. Por isso que eu divido sempre em 3 partes. Mas na live de segunda-feira eu posso até aprofundar um pouco mais isso para os senhores. Peço desculpa por essa irritação toda, mas eu passei a tarde toda a falar hoje e estou com a garganta um pouco desgastada. Passei a tarde inteira aqui em reuniões e tive intervenções aqui a tarde inteira, então por isso estou com a garganta um pouco irritada, por isso toda essa irritação, a qual peço desculpa para os senhores, mas estou com a voz realmente um bocado desgastada e estou até um bocado cansado. Mas tenho o meu compromisso com os senhores de estar aqui e demonstrar aquilo que fizemos durante essa semana. Então, senhores, em relação aos índices, foi isso que fizemos, foi o SP500, Dow Jones, DAX e o FTSE 100, o índice do Reino Unido. Não foi uma semana assim tão positiva nos índices, porque você está vendo, foi uma semana realmente em que os índices se lateralizaram, em especial os índices americanos, tem se mantido aqui para já. A nossa bandeira continua válida aqui, ainda é possível que tenhamos aqui uma inversão, apesar de que fizemos o rompimento hoje da média dos 200 dias. Vamos ter que ver para a próxima semana o calendário econômico, todos os eventos, o que vamos ter aqui, o que isso poderá trazer em termos de sentimento para a próxima semana. O que vemos aqui em relação ao VIX, que é o índice do medo, vemos que teve aqui um ligeiro aumento, nada de muito especial, ou seja, não vemos uma vela como esta aqui, que demonstra que há aqui um grande sentimento de nervosismo no mercado, não. Também da mesma forma que os índices se manteram lateral, o índice do medo manteve-se também lateral.
A nossa semana foi bastante agradável e positiva em relação aos pares cambiais. Como você sabe, nós trouxemos da semana passada posições abertas na Libra dólar e na Libra Yen. Então, o que tivemos aqui em relação à Libra dólar? Falamos sobre isso também na live, não é? Você lembra que eu havia fechado aqui uma parte da nossa posição aqui em cima, depois o mercado voltou a descer, e eu na segunda-feira ainda falei para você que, dada esta força aqui, resolvi fechar mais uma parte da posição. E quando o mercado efetivamente veio aqui à zona do pullback, que nós havíamos falado aqui também demarcado, voltei a entrar, mas entrei aqui apenas com uma posição. Então, assim sendo, terminamos de realizar as outras posições que faltavam aqui embaixo, nesta zona, agora nesta vela anterior aqui. Agora são 20 horas, esta vela fechou agora às 19, ou seja, foi próximo aqui do fechamento desta vela que nós encerramos então definitivamente a nossa posição na Libra dólar. Até porque não sabemos qual vai ser o sentimento do mercado para a próxima semana em relação ao dólar. Então, para já, preferimos encaixar os ganhos que aqui já tivemos. Em relação à Libra Yen, também da mesma forma, na semana passada, você lembra que das 3 partes tínhamos encerrado uma aqui, encerramos a outra aqui também na segunda-feira e ficamos com uma posição aberta. Sendo que voltamos a reforçar aqui na zona do pullback, isso foi um par bastante interessante também, porque deu uma boa oportunidade de entrar aqui no pullback, exatamente na zona dos 38,2 de Fibo, fez uma vela aqui espetacular, na verdade mais do que uma, nos dando indicação vendedora aqui nesta zona. Isso é uma coisa bastante interessante para você ver também, porque nós justamente havíamos falado sobre isso na nossa live, não é? De você identificar velas que representam força vendedora. Então tá aqui duas velas que representaram aqui realmente nas últimas 8 horas aqui de mercado, uma força vendedora bastante interessante. Entrei com mais uma posição aqui, sendo que o mercado lateralizou durante todo o restante da semana, mas consegui também aqui retirar um bom lucro desta operação aqui nesta zona e definitivamente está encerrada a posição também da Libra Yen. Para além disso, outros pares também que nós operamos essa semana. Você lembra que falamos na segunda, falamos na quarta-feira, voltei a falar com você sobre o NZD. E esse é um trade que não me deu efetivamente muito dinheiro, esse trade, mas foi um trade que me deu um prazer especial, porque nós não havia aqui tecnicamente, nós estamos numa tendência baixista, tínhamos aqui um patamar ou um nível técnico interessante também, que poderia ser interessante para uma posição em short selling. Mas o que mais me satisfez aqui foi ter conseguido realmente prever ou me antecipar aquela situação do mercado, que era o Banco Central, justamente o fato de não alterar as taxas, mas por ter me apercebido aqui da razão que poderia levar este par a ter uma depreciação na semana, que seria o fato da grande valorização do NZD nesse primeiro trimestre e meados do segundo trimestre. E isso foi uma interpretação muito legal e eu fiquei realmente satisfeito. Como eu disse, apesar de não ter sido um trade muito lucrativo em termos percentuais e mesmo em termos de valor, mas a satisfação para mim de ter acertado esse trade foi uma satisfação especial nesta semana. Não que os outros não tenham sido, mas faltava aqui fundamentação para esse par. E de repente nós conseguimos aqui encontrar uma boa fundamentação para esse par, na verdade, e a interpretação dessa fundamentação fez todo sentido, funcionou perfeitamente. Então esse trade foi um trade que para mim essa semana me valeu muito por ter acertado ter vencido o mercado nessa situação. Então, apesar de não ter sido um trade muito lucrativo, mas foi um trade que me trouxe grande satisfação. Esse trade
fechei agora há pouco também as posições, veja que não deu assim grande coisa, 1,57%, deu aqui na ordem de 90 ou 100 euros mais ou menos cada posição dessa aqui que foi aberta aqui. Então foi um trade bem legal, bem satisfatório também. Depois, teve um outro trade que eu fiz aqui também esta semana. Esse trade nem sequer consta na minha planilha, porque é um par que eu normalmente até não opero. É mais mesmo só para partilhar com os senhores esse trade que foi feito. Ele nem sequer consta na minha estatística aqui. Você nem sequer vai ver ele na planilha que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas de qualquer das formas vou partilhar com você também, para que você saiba. Então, foi o trade do dólar real. Além disso, eu também operei o índice do dólar essa semana. Já vou partilhar isso aqui também com você. Foi esse trade aqui, ó. Foi o euro, o dólar real. Como eu disse, não é um par que eu costume operar, não tenho grande simpatia por esse par, apesar disso, de vez em quando surgem oportunidades e quando surge uma boa oportunidade eu procuro operar. Então o que aconteceu aqui? Eu justamente identifiquei aqui, como eu disse, como é um par que eu até não dou muita atenção para ele muitas vezes, e consegui identificar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, e você sabe, quem opera esse par sabe do que eu estou falando. Não é? O dólar está sempre em alta em relação ao real. Então, ou seja, uma tendência altista, que já vem de bastante longo prazo. Esta figura aqui, então, é uma figura de continuação de tendência. Quando eu pus aqui esse fibo, que os senhores veem aqui, esse fibo menorzito que aqui está, percebi-me que o segundo ombro justamente estava aqui na zona dos 50% de fibo, acima da média dos 200 dias. E você sabe que eu sempre falo que a minha regra é que o segundo ombro não pode passar dos 61,8 de FIBO ou não pode manter-se por lá. E eu analisei essa figura e achei que ela era até muito interessante, porque um ombro, cabeça, ombro perfeitinho, numa zona perfeita, uma zona de suporte aqui, tecnicamente muito boa, ou seja, estava tudo bonitinho demais para ser verdade. E eu confesso que eu até, como não costumo operar muito esse par, não acreditei muito nesse trade. Mas, pelo sim, pelo não, entrei aqui apenas com uma posição aqui nesse trade. Uma posição aqui de 0,03 no volume, conforme você vê aqui, 0,03 mini contratos. E entrei com essa posição aqui e felizmente, não é? O trade veio a correr bem, rompeu-se a linha de clavícula que aqui estava e também fechei agora há pouco essa posição e no fim veio a dar aqui 148 euros essa posição, ou seja, deu 5 e tal por cento, algo que eu não esperava. Ou seja, seria um trade muito bom se tivesse realmente acreditado nele, tivesse ido com dedicação nesse trade, poderia ter sido um trade realmente bastante interessante. Mas, como eu falei, não terminei dando a devida atenção a ele que deveria ter dado. Depois, dólar. Índice do dólar, como nós falamos também na segunda-feira, veio exatamente na zona que nós prevíamos, ainda veio mais aqui embaixo, como você está vendo, mas, como eu digo, eu não estou sempre na frente do computador, não posso sempre estar aqui à frente, e também nem quero estar todo dia aqui à frente, não consegui aproveitar aqui os mínimos para fazer uma entrada. Então terminei entrando mais ou menos aqui nesta zona e efetivamente o trade veio hoje aqui no meu Take Profit. Quando eu liguei a plataforma agora no final da tarde, efetivamente o mercado já tinha atingido o Take Profit aqui deste par. Também foi um trade bem interessante, que deu aqui algo em torno de 1,24%, ou seja, 75 euros mais ou menos por posição. Então, em termos de pares cambiais, essa semana foi uma semana espetacular.
onde pudemos realmente aproveitar, conseguimos ganhar algum dinheiro, conseguimos realizar boas posições, conseguimos vencer o mercado, isso que é o mais importante. Você sabe que eu tenho grande satisfação quando consigo acertar as previsões, quando consigo identificar corretamente os movimentos do mercado. Nem sempre a gente consegue acertar, porque não existem certezas. Existem probabilidades, como eu sempre digo, e nós andamos sempre atrás das melhores probabilidades. Então, como eu falei, os índices não nos ajudaram muito essa semana. Foi uma semana onde tivemos aqui uma semana mais lateral. Mas, mesmo assim, ainda conseguimos aproveitar alguma coisa, ainda conseguimos tirar daqui algum proveito, né? Vamos ver como a semana vai terminar, como isso vai encerrar e o que vamos ter aqui para a próxima semana. Vamos ver então as nossas estatísticas aqui. Vamos lá ver se você vê isso corretamente. Muito bem. Então o que tivemos aqui? SP500. Como eu disse para você aqui, ó, esses 5 euros que estão aqui da minha primeira posição, como você já sabe, eu divido 1, 2, 3 em 3 partes as minhas entradas. Esses 5 euros que está aqui são, na verdade, as 2 posições que eu tinha entrado aqui se eu não me engano, acho que foi na terça-feira. Ou coisa, foram aquelas 2 primeiras onde eu entrei e na verdade fui ali estopado para buscar uma entrada mais abaixo. As outras 2 deram 56 euros cada uma. Então não foi, como você está vendo aqui, não foram posições de grande valor em relação às semanas anteriores, onde efetivamente vê todo mês, aqui de junho tivemos um ganho só de 714 euros no SP500. O Dow Jones. Então, foram as posições que entramos agora, já depois de quarta-feira, foram aqui essas 3 entradas, deram 58 euros cada uma. Tivemos aqui nesta semana, ou neste mês, na verdade, na primeira semana do mês tivemos aqui um bom rendimento no Dow Jones. Na semana passada tivemos 2 perdas aqui no Dow Jones, ou seja, um índice que também rendeu 711 euros. O campeão do nosso mês foi o DAX, e justamente em razão aqui da primeira semana, que foi uma semana muito boa para nós no DAX, onde conseguimos realmente fazer aqui um excelente rendimento. Esta semana no DAX tivemos aqui 3 posições de 77 euros apenas no DAX. Eu havia falado lá 80 ou 90, mas nem sequer foi isso, tá vendo? Foram só 77 euros. O UK100, que foi o melhorzinho, deu 3 posições de 98 euros essa semana. Então, continua sendo o campeão no nosso ranking o DAX em termos de rentabilidade. Em segundo lugar o FTSE 100, em terceiro lugar os índices americanos. Ou seja, para já temos a Europa aqui no ranking dos rendimentos nos índices. Nos pares cambiais, então, no índice do dólar, está aqui as 3 posições. Foram 74 euros cada uma, não foi assim tão grande em valores. Os melhores foram a Libra dólar e a Libra Yen. A Libra dólar nos deu 231 na primeira posição, 228 na segunda e 178 na terceira, ou seja, foram muito boas essas posições aqui. Na Libra Yen foram 302 na primeira, 298 na segunda e 97 na terceira. Mas no total, nesse mês, na Libra Yen, aqui conseguimos um rendimento de 1.002 euros. Foi um par cambial bastante interessante nesse mês. E ali o NZD-USD, como eu falei para você, não foi o par mais rentável, mas acho que foi o que me deu mais prazer, foi o NZD-USD. Foram 3 posições de 99 euros que realizamos no NZD-USD. Sendo assim, tivemos aqui nesta semana um total de posições abertas de 24 posições. Não considerei a posição do euro, do dólar real, do USD-BRL. Essa posição não está contabilizada aqui no nosso relatório. Então tivemos aqui um total de 22 acertos
Considerei como 2 erros as 2 primeiras posições que abri no SP500 no início da semana. Poderia ter esperado um pouquinho mais, mas fui demasiado ansioso, não quis perder a oportunidade e terminei me antecipando. Apesar de ter sido as 2 posições juntas ter dado 5 euros, eu decidi contabilizá-las como erro, para que eu também olhe para isso aqui e veja que eu me antecipei, que eu fui muito afoito, fiquei ansioso por não perder a oportunidade e terminei então considerando como erro. Ou seja, o nosso índice de acerto nesse caso foi de 91,67%. Vamos então esse mês de junho com um total de 6.954 euros de rendimento. Essa conta é uma conta que nós começamos no mês de abril. Se é a primeira vez que você está me assistindo ou está vendo esse vídeo a respeito desse demonstrativo, é uma conta que nós começamos no mês de abril com 5.000 euros. E o rendimento desse mês foi 6.954 euros. O nosso total, a nossa margem de acerto geral, não só do mês de junho, mas desde que nós começamos a conta, situa-se nos 87,5%. E a nossa evolução aqui não está totalmente atualizado, preciso acertar alguma fórmula que está dando conflito aqui na planilha e eu não consegui ainda identificar por quê. Mas começamos a nossa conta aqui com 5.000 euros, ela vai nesse momento com um saldo de 21.418 euros. E o total dos nossos rendimentos nesse mês até aqui são 6.954. Por que eu estou mostrando isso já? Porque semana que vem, segunda e terça-feira, é dia 29 e 30, então provavelmente, como eu não assumo posições às segundas-feiras, as posições que eu assumir na próxima semana já vão entrar para o mês de julho. Então eu já considero o mês de junho aqui encerrado. Então encerramos o nosso mês e com um saldo total na conta de 21.418 euros. Um total de rendimento de 6.954 euros. Isso em relação ao nosso saldo anterior. Vamos ver aqui quantos por cento deu em relação ao nosso saldo anterior. Essa conta até não havia pensado nela. 6.954. 48%. Essa foi a nossa rentabilidade esse mês, 48,07%. Assim sendo, foi um mês espetacular, onde, como eu já expliquei para você, quanto mais você cresce o valor da sua conta, muitas vezes menor é o percentual. Quando você tem 5.000 ou você tem 1.000, é fácil de você dobrar a tua conta. À medida que você cresce a tua conta, sempre o percentual também diminui. Mas eu considero 48% espetacular, ou seja, é algo de muito especial. E esse foi, então, o caminhar, a evolução da nossa conta no mês de junho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo, porque você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.